O texto diz que quando os pastores, Lucas capítulo 2, verso de 1 a 15, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Jesus entrou no mundo como uma criança. Quando a gente pensa na criança, a gente pensa na esperança. Toda a família, semana passada nós tivemos, ou semana retrasada, né? Whatever. Tivemos aqui a apresentação de muitas crianças. Nasceu uma criança. Dentro da casa, prosseguimento da vida, continuidade da família. É algo novo, uma nova vida, um livro em branco. Pode ser que ali esteja nascendo alguém que vai ser especial para o país. Eu me lembro quando eu assisti a história do Pelé, que ele conta que ele tinha, acho que 8 anos de idade, 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo no Brasil, né? Perdeu no Maracanã para o Uruguai. E o pai dele, o Dondinho, chorou diante do rádio quando o Brasil perdeu a Copa. Ele era pequeno, ele falou para o pai: pai, não chora, 8 anos, eu vou ganhar uma Copa para o senhor. Por isso, em 58, quando o Brasil ganha a primeira Copa, ele tinha 16 anos, era um menino. Faz aquelas jogadas loucas. E quando, acho que foi o Bellini, né? Bellini que levanta a Copa. Acho que é o Bellini, né? Que levanta a Copa. E eles estão em campo. O Pelé começa a chorar e ele se abaixa, porque ele tem uma emoção muito grande, imaginando o pai dele no Brasil. E ele sendo um dos destaques da Copa. E se eu não me engano é o Gilmar, o goleiro, que abraça ele como um pai abraça um menino que está chorando. Menino de 16 anos. E o Brasil chorava em 50... por ter perdido do Uruguai em casa. Mas eles não sabiam que já tinha um menino com 8 anos que seria o rei do futebol. Ele já estava entre nós. Já estava ali. É que ninguém sabia. Ninguém sabia disso. É interessante pensar que uma criança pode carregar algo que vai mudar uma sociedade. A criança é uma esperança. O nascimento de Jesus, com todas as proporções extrapoladas, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando os pastores no campo ouviram aquela história e os anjos que cantavam nos céus, e diziam: lá na cidade de Davi, em Belém, vocês vão encontrar um menino deitado numa manjedoura, enrolado nos panos. Está ali a esperança de Israel. O que Isaías já havia profetizado, está lá no capítulo 9. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O texto usa a linguagem no passado como sendo profética para o futuro. É uma coisa comum que a gente encontra nos profetas. E o governo está sobre os seus ombros.
e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, e o seu governo não terá fim. Quando nasce um menino, o mundo não sabia o que estava acontecendo. Aqueles pastores tiveram uma notícia. Algum tempo depois, os magos que vieram do Oriente viram a estrela. Mas até hoje tem gente que não sabe que a esperança veio num menino. E que o próprio Cristo nos ensinou que se nós não fôssemos como uma criança, nós não poderíamos entrar no reino dos céus. Eu fiquei pensando essa semana, Jesus podia ter aparecido já adulto. Deus pode fazer o que Ele quiser, irmãos, Ele é Deus. Podia vir do deserto, do nada, parece um andarilho que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, mas é assim? Poderia. Mas o interessante é que, para carregar a dor da humanidade, para ser verdadeiramente alguém que sente na pele, e alguém que carregou o nosso pecado, carregou todo o peso da morte em todos os dias da sua vida, ele tinha que ter nascido. Nascido como qualquer um de nós. Ter sido uma criança que precisa dos cuidados como alguns bebês que estão aqui no auditório. E é isso que me deixou intrigado essa semana. Porque o governo estava nos ombros de uma criança. O reino estava nos ombros de uma criança. Herodes teve medo de uma criança e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Os magos que vieram do Oriente se curvaram diante de uma criança. Maria e José tiveram a vida virada de ponta cabeça por causa dessa criança. Demônios e o inferno tremeu por causa de uma criança. Como o Jean disse aqui, um refugiado foi para o Egito para não morrer. Mas o interessante, e eu queria me deparar e parar nisso aqui, para que nós pensássemos, estamos começando o nosso mês de dezembro, o nosso Natal, pensando sobre o fato de que Jesus nos quer assim. Pensa comigo, irmão. Quando nasce uma criança, a gente tem que ensinar tudo para ela. A gente tem que dizer para ela o que ela pode e o que ela não pode fazer. Não é verdade? Ao mesmo tempo que ela é uma esperança para aquilo que vai vir, ela também é a responsabilidade. É interessante perceber que você pode ensinar o seu filho a dar os primeiros chutes na bola. E pode ser que amanhã ele jogue como você nunca jogou. E não foi você que fez com que ele fosse melhor do que você. Interessante isso. Há uma tendência natural nossa de pais de exercer o domínio, e na verdade essa é a lei natural da vida. A responsabilidade, a educação, o ensino, toda a ética, todos os valores, tudo que nós aprendemos na nossa vida, nós passamos aos nossos filhos. Eles devem a nós a obediência. Eu acho que é por isso que nós temos essa tendência natural de controle. Quando os nossos filhos se casam, nós que somos pais, eu imagino quando meus filhos casarem, a vontade que vai dar de continuar mandando nele. Dando palpite. Por que você fez isso? Porque você não faz tal coisa? Porque imagino que alguns pais que estão aqui e já têm filhos casados já passaram por essa dificuldade. Talvez eu passe também. Mas já aconteceu também de passar isso com meus pais ou sogros, né? O limite do amor extrapola as barreiras da casa. A gente dá pitaco na educação dos netos. A gente quer continuar mandando. Porque nós achamos que as coisas só vão dar certo quando nós organizarmos do jeito certo. E nós só seremos felizes e nossos filhos só serão felizes quando eles obedecerem fielmente ao que nós estamos ensinando. E eu não estou querendo aqui fazer nenhuma revolução contra a educação dos pais aos filhos, fora e longe disso.
Eu estou querendo trazer você para a realidade de Cristo. Porque uma criança é muito vulnerável. Ele é pequeno. Ele traz o reino nos seus ombros, mas ele está no meu colo. O rei que tem o reino nos ombros está comigo, tá? Deixa eu trazer isso para o chão da fábrica aqui do Brasil. Não vou nem falar dos outros países. Todo mundo quer ter um menino no colo. Não sei se você já percebeu, mas quando Jesus vem e faz alguma coisa aqui com alguém, Jesus fez alguma coisa para o irmão Joãozinho. Aí alguém vem e fala assim: o que você fez aqui, Jesus? Eu abençoei o Joãozinho. Não, você não pode fazer isso, pô. Isso aqui é a nossa igreja, pô. Você não chega aqui fazendo o que você quer pelas pessoas. Não, você é apenas um menino, você não sabe nada da vida. Viu? Como é que você fez isso? Você esticou a mão, né? Tem poder nessa sua mãozinha, hein, Jesus? Que legal. Bonito que você fez, hein? Eu não consigo fazer o que Jesus faz, só Ele faz o que Ele faz. Eu só consigo fazer o que um ser humano normal faz, mas eu olho para Ele e vejo o que Ele faz. E eu tento pegar Ele e arrumar uma garrafa, tipo da Dini, é um gênio. Vira fumacinha e entra na garrafa. Isso, coloca a rolha. A cura não é mais assim, você não pode mais falar direto com Ele. Você tem que falar comigo, porque eu que tenho a garrafinha agora, você entendeu? E você e todos vocês que estão aqui, entendeu? Eu vou conversar com Ele de noite, e a palavra que Ele me der, eu venho aqui e derramo sobre vocês. Você entendeu? Porque Ele está aqui na minha mão. Ele é só uma criança, Ele não sabe. Ele fez esse milagre, mas Ele não sabe o que está fazendo. Aqui nessa igreja, quem manda sou eu. Então, vamos fazer o seguinte: você, todo mundo aqui, vocês vêm aqui na quinta-feira à noite, que é a noite do milagre, tá bom? E você vê se faz esse milagre de novo aqui na quinta-feira, que é quando o povo vem aqui. Entendeu? E para com esse negócio de fazer coisa de graça, que nessa vida aqui nada de graça. É o seguinte: todo mundo que vier aqui vai comprar a borracha ungida para pagar os seus pecados. Vamos inventar. Fica tranquilo, a gente inventa esse negócio. Relaxa, que aqui é uma usina de ideias, isso aqui não acaba nunca. É a vassoura, é o sabonete. Rapaz, isso aqui vai longe. Não sabe da missa ou terço. Jesus, fica na sua, na garrafa. Para de balançar, relaxa. E aí eu digo o dia e a hora que Ele vai fazer o que Ele vai fazer. Eu digo que... Espera um pouquinho. Ele não gosta disso que está fazendo. Como é que é? Claro. Vocês têm que honrar a mim, porque sou eu que estou dono da garrafa. Quando ele é pequeno, a gente acha... Estou falando de Cristo. Eu não estou falando do seu filho. Continue educando ele direitinho aí. Ainda mais aqui na igreja, que ele pode fazer muita bagunça e atrapalhar a gente aqui. Nós temos a tendência de querer ter o governo nos nossos ombros. O Natal representa o nascimento do Filho de Deus. O Natal representa o nascimento da esperança. O Natal está dizendo para nós que o menino nasceu. Eu estou chorando pelo campeonato perdido, mas já está vivo o que vai governar, inclusive, a mim mesmo. O legal é que essa esperança que nasceu como uma criança, eu não tenho controle sobre ele. E é isso que me faz de verdade um cristão. É a minha dependência a Cristo. Jesus, para permanecer vivo, precisou do sacrifício dos seus pais. Sim, foi José e Maria que fugiram, foram para o Egito e protegeram a Jesus e o trocaram, mas eles mal sabiam, talvez, que o verdadeiro sacrifício estava no colo deles. Não foi eles que fizeram um sacrifício pelo menino, foi o menino que veio para ser sacrifício por eles. O domínio está em outro lugar. Ele dependeu do homem para ser cuidado como uma criança. Mas o homem deveria entender
que a sua dependência estava nas mãos daquela criança. Sim, foi Maria que deu para ele o seio, o leite. José, como carpinteiro, punha comida na mesa para que eles se alimentassem. Mas o que eles precisavam entender é que aquele menino era o pão dos céus. E na verdade o menino era o alimento de José, da Maria e de toda a humanidade. Ele tinha sede, e teve o dia que Maria ensinou ele a beber com a taça, com o copinho ou com a mão. Mas o que Maria tinha que entender é que diante dela estava a água viva, que quando a gente bebe, nós temos a nossa sede saciada. Ele ensinava no templo. Aliás, com 12 anos, numa das muitas viagens a Jerusalém, porque todo ano todo judeu deveria estar em Jerusalém, numa dessas, com 12 anos de idade, o Zé e a Maria estão lá no meio do caminho quando percebem, cadê o Jesus? Volta correndo, isso já aconteceu comigo num parque de diversões, perdemos o Guilherme. Eu já me perdi na feira. Hoje eu moro na rua da feira, aqui no Minho Velho, mas naquela mesma feira eu me perdi quando era pequenininho. Duas coisas eu me lembro que aconteceu naquela feira. Uma é que eu achei que aquela almofadinha de shampoo era doce de leite. E eu mordi e eu chorava e saía bolhas de sabão. E a outra foi que eu me perdi na feira e o cara de uma barraca colocou um monte de caixote e me pôs lá em cima, chorando. E meu pai de longe viu, em cima dos caixotes, ela foi lá e me achou. Mas José se perdeu, Jesus se perdeu, fica procurando, e quando chega, ele está no templo, discutindo com gente que sabia da lei, e eles espantados com o conhecimento de Jesus. Obviamente os meninos com 12 anos já eram bem avançados, até mesmo no decorar a lei e saber a lei de cor. Eles eram já discípulos, mas do jeito que ele discutia profundamente os valores, ninguém nunca tinha visto. Ele foi repreendido por curar dentro do templo e ensinar dentro do templo. É que na verdade eles não entendiam que Jesus era maior do que o templo. Não era alguém que ensinava no templo, ele era o próprio templo. Porque ele disse, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. E eu e você hoje moramos nele, porque nele vivemos e nele existimos e nele nos movemos. Não dá para colocá-lo dentro do templo, ele é maior do que o templo. Assim como ele foi maltratado, mas nós não entendemos que aqueles ferimentos eram os nossos. Ele foi julgado, e não compreenderam que ele é que era o justo juiz. Não tiveram misericórdia, sem entender que ali estava o Deus de toda a misericórdia. O seu julgamento foi feito com base na tradição, segundo a lei. Mas ninguém entendeu que ele era a própria lei. Ele era o verbo que se fez carne. Ele não teve descanso, mas ele era o Senhor do sábado. Interessante. Condenaram à morte, mas ele era o Senhor da vida. Colocaram numa sepultura, mas ela também não pôde contê-lo, porque ele é o Senhor da vida e o Deus da ressurreição. Quem consegue conter Jesus? Maria? Que disse, olha, acabou o vinho aqui na festa, você não vai fazer alguma coisa? E Jesus disse, mulher, o que eu tenho a ver com você? Não é chegada a minha hora. Eu não sou seu filho porque eu saí da sua barriga. Você é minha criatura porque eu fui crucificado desde a fundação dos tempos. Não fui eu que nasci de você, é você que nasceu de mim. Não pense que o fato de que Jesus veio humilde e simples, não pense que o fato de Jesus ser tão dócil e amoroso, nos dê a condições de enjaulá-lo, dominá-lo
e fazer com que a nossa religião socialmente correta e politicamente correta tem um dragão numa jaula. Ele nasceu simples, ele veio como esperança, mas a sua vida ensinou que nós devemos ser súditos do rei, humildes diante do menino. Como o Rudy disse aqui na oração, a gente sempre acha que Deus coordena o mundo, mas não tem capacidade de cuidar da minha vida, a gente vive com medo. Nossa humildade em saber que a manjedoura o conteve, mas ele era maior do que a manjedoura. A tradição dos anciãos pensavam que poderia ensiná-lo, mas ele era maior do que a tradição. A mãe o gerou, mas ele era maior do que a própria mãe. Nem o sábado o conteve, nem o templo, nem o tempo, nem a morte, nem a sepultura, nem a terra poderia segurá-lo, tê-lo ou contê-lo, porque o governo está sobre os ombros do menino. O Senhor da criação é maior do que a criação. Quando a gente pensa no Natal, pensamos no nascimento do menino, na esperança da vida. Nesse Natal, o que você vai dizer para as pessoas que te perguntam o que é o Natal? Visto que a ideia de que Natal representa nascimento e nascimento representa Jesus, nós podemos perceber que praticamente nada disso hoje é lembrado no mundo que a gente vive, com algumas exceções, é verdade. Mas fora dos limites religiosos, você praticamente não vai ver isso. Mas que Jesus a gente anuncia no Natal? Que importância tem quando os anjos disseram para os pastores: eu trago para vocês uma boa nova que vai ser muita alegria para o povo? Ele está usando ali um termo grego, evangelizomai. Ele está usando o evangelho. Ele está dizendo: eu vou trazer para vocês, porque evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que vocês estão chorando, porque esse mundo está perdido e nós perdemos o campeonato, mas relaxa, o menino já nasceu. E o menino que nasceu traz uma vida melhor do que a que vocês têm. Muito mais do que vocês imaginam. Vocês não vão contê-lo, ele vai conter vocês. Vocês não vão conseguir explicá-lo, porque ele é a explicação da vida de vocês. Vocês não vão conseguir discerni-lo, porque ninguém consegue apreender completamente quem ele é e como ele é. O que a gente pode fazer diante desse menino é entender que a vida nasceu. E ele é a luz do mundo. Hoje nós vamos celebrar a nossa ceia. E nós vamos partilhar o pão, o sangue, o cálice, o pão, a vida de Cristo repartida entre nós. Que nesse Natal a gente possa sair para repartir a vida do menino. Enquanto o mundo espera um guerreiro, porque eles continuam esperando um guerreiro, aqui tem um bando de meninos e meninas que vão viver a vida simples, que representa que eu e você de verdade nos curvamos diante do menino que nasceu, do filho que se nos deu e que tem o governo sobre os seus ombros. E que se eu não me tornar como uma criança, eu não vou poder entrar no reino dos céus. Jesus se fez criança para entrar no nosso mundo. É se fazendo um menino que a gente entra no reino dele, no mundo dele. É entendendo que as coisas da vida não estão no nosso controle. E eu quero dizer a você que se você está num momento da sua vida que você não sabe o que fazer, e se você está numa fase da sua vida que você parece que você tem o joystick do videogame, mas você mexe os botões e o negócio lá não mexe nada. Se você está indeciso sobre como as coisas podem ser moldadas e você parece que não consegue, não tem poder para isso,
E mais, você já usou todas as suas técnicas de oração, de Hadug, já acendeu vela, já levantou fumaça, já subiu o monte, já furou onda, já passou pelo corredor dos 318, você já fez de tudo. Mas ainda não aconteceu nada. Eu tenho uma notícia para você. Está tudo certo. Welcome. Essa é a vida. A gente não consegue governar o menino. Não tem garrafa da Gini que ele caiba dentro. Ele é Senhor. Ele é maior do que nós. Ele enxerga o que a gente não enxerga. Ele é Senhor sobre céus e terra. E se de verdade eu e você estamos curvados diante dele, é porque eu e você dissemos, não dá mais para viver essa vida que eu vivo. E a fé cristã leva a mim e a você a negarmos a nós mesmos. E a olhar para o menino que nasceu e dizer, está começando tudo de novo. Senhor, me dá a chance de começar de novo. E jogar fora quem eu sou. E aprender tudo do zero. Porque o governo está sobre os seus ombros. E eu quero ser governado por Ele. Eu não quero mais ser quem eu sou. Senhor, me perdoa pelas minhas tentativas de te governar. De te enjaular. De fazer uma dissecação do seu cadáver na tumba. De entender como é que o Senhor age. De transformar Jesus numa fórmula religiosa matemática. 2 orações, mais uma oferta numa noite especial, com a música de não sei que cantor, pronto, acontece o milagre. Não! Eu não tenho controle, mas está nascendo e nasceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Olhar para o Natal é dizer, é diante dele que eu me curvo. É diante desse Senhor que eu não consigo compreender, que é maior do que eu. A religião tenta me dizer que se eu fizer desse jeito, Deus é a maquininha que responde daquele. Mas o Senhor não quer a minha fórmula, o Senhor quer a minha humildade e humilhação. O Senhor quer o meu coração. Natal é para a gente trazer a nossa vida como um presente. Natal é para a gente se ajoelhar diante da manjedoura. Natal é para a gente andar as milhas que sejam necessárias, do Oriente ao Ocidente, para trazer ouro, incenso e mirra ao menino. Natal é para a gente entender que ainda que como igreja a gente lute muito por esse evangelho, e a gente faça de todas as nossas forças para levar o nome de Cristo, que Ele não é nosso, nós é que somos dele. Que nossos dons, talentos e ministérios que nos fazem preservar a obra de Deus na terra não nos torna donos da obra, mas servos dela. Estudar a Bíblia e ensinar sobre Jesus não me faz dono de Jesus, mas servo dele. E de ter um dom em ensinar crianças ou adolescentes ou jovens, ou cantar, ou fazer peça de teatro, ou fazer teologia sistemática e bíblica, ou estudar todos os pensadores cristãos e conhecer o que Deus fez na história, não me faz senhor do Senhor, mas me faz cada vez mais humilde diante dele, como ele foi humilde, para começar do zero com uma criança, e como filho de Deus se permitir ter a sua fralda trocada, naquela época não tinha nem fralda, por Maria, e precisar de alguém que o limpasse, porque ele não tinha problema com isso. Aliás, Hebreus fala que ele não fez caso da ignomínia, não tinha problema de passar por vergonha. Porque ele não estava humilhado pelo homem. Aquela era a sua honra, para demonstrar o seu amor e graça sobre o homem. A vergonha de Cristo na cruz, é vergonha só na frente dos homens e para a cabeça dos homens. Para ele ali está o seu trono, porque o ápice da sua obra foi demonstrar toda a sua misericórdia e sua graça. É por isso que a gente se curva diante dele. Que o mundo possa ver em nós, no Natal, gente simples como um menino. E que nós possamos de vez em quando fazer o papel dos anjos e dizer, já nasceu, a vida nasceu, a esperança nasceu. É bem diferente dessa direção e sentido que o mundo anda, ou dizermos para os nossos amigos, bem diferente do que você procura. Mas se você entender o que o menino trouxe,
e que a gente não o controla, mas Ele é nosso Senhor. Como a gente viu agora no vídeo, todo mundo que acredita nessa história começa uma nova vida. Senhor, muito obrigado pela vida. Senhor, muito obrigado pelo Natal. Que tem gente que não comemora porque acha que não foi 25 de dezembro, mas para a gente pouco importa. Para nós, Senhor, o importante é que um filho nos nasceu. Nasceu um menino que é maior do que nós. Nasceu a vida que nós não temos. Nasceu a esperança que nós nem sabíamos esperar. Nasceu a misericórdia que nós não conhecíamos. Nasceu a graça que nós nunca víamos. Nasceu o amor que nós nunca sentimos. Nasceu a justiça que nós nunca tivemos. Nasceu a proteção que nós não temos. Por mais que tentemos te dizer o que nós precisamos, o Senhor é muito mais do que a gente pode imaginar. Nasceu o Senhor que os homens não controlam, mas que controla os homens. A vida entrou no meio da morte e nós nos curvamos diante dela. Olhamos para uma cena de presépio, com todo o seu valor artístico, mas que possamos olhar além dela e perceber que nós também precisamos nos ajoelhar diante do menino e dizer: eu preciso dessa vida, a esperança do verdadeiro Israel de Deus para mim. Senhor, nos abençoa nesse Natal. Que nossas ambições econômicas de mercado desse final de ano deem lugar à nossa missão. Que nossa vergonha pelas lutas que passamos seja desfeita pela alegria de sermos do Teu reino. Que nossa ambição por conquistas nesse dezembro dê lugar à nossa vontade de curvar os nossos valores diante do menino que nasceu. E que talvez, Senhor, esse dezembro e essas reflexões sobre o Natal nos façam compreender que a nossa vida tem que ser deixada de lado, porque a verdadeira vida que nasceu foi aquela na manjedoura. E talvez isso, Senhor, nos ensine que as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. Não acontecem do jeito que a gente controla e quer que aconteçam. Mas isso não significa nada. Porque eu não quero ter o domínio. Eu só quero que o Senhor governe sobre mim e sobre nós. Esse é o nosso desejo, Senhor. O governo que está sobre os teus ombros seja exercido sobre nós, a tua igreja. Cumpra-se em nós a tua vontade, Senhor. Que nós sejamos Marias e Josés. Que nós sejamos discípulos, Pedros, Joões, sejamos outros Mateus e Filipes. Sejamos, Senhor, gente que sabe que é muito inferior e menor do que o menino. E que ao invés do orgulho de dizer eu planejei minha vida e sei o que fazer dela, isso saia para que entre a humildade dizendo a minha vida é do Senhor e Ele cumpra em mim o seu querer. E possamos diante do Rei que se humilhou e está entre nós, nos despojarmos do nosso velho homem, para começarmos uma nova vida. Esperança de Israel, que veio na cidade de Davi, nascido num lugar simples, é quem governa a nossa vida. Que não tinha parecer nem formosura, é quem governa a nossa vida. Homem de dores, é quem governa a nossa vida. Que foi levado como ovelha muda ao matadouro, é quem governa a nossa vida. Sacrifício vivo, é quem governa a nossa vida. Água viva, o bom pastor, luz do mundo, pão vivo que desceu dos céus, caminho, verdade e vida, é quem governa a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se fez um de nós e levou sobre si as nossas agruras, dores e pecados, e nos abriu o caminho para uma nova vida. Ó esperança de Israel,
Obrigado, Senhor, pelo Natal. E nós celebramos e adoramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.